Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente veio gravar o vídeo que a gente tinha feito a postagem no Facebook para vocês fazerem perguntas pra gente em comemoração aos nossos 6 anos juntos. Pra quem não conhece, esse é meu marido. Oi pessoal, tudo bem? Prazer. Teu nome, amor? Meu nome é Felipe. Bom, primeira perguntinha duas pessoas fizeram a mesma pergunta, então vou falar o nome. Que é a Lorena Cardoso e Lara Rayane. Elas fizeram a pergunta: quem é mais ciumento? Eu acredito que seja eu. Porque ela nunca teve muito problema com relação a ciúme. Mas eu sou ciumenta, gente. Ele disse que eu não preciso ter ciúme, mas eu tenho ciúme sim. Muito. Mas de demonstrar e tal, o ciúme dele é tipo assim, ele fala, né, que viu alguém olhando pra mim, alguma coisa, ele fica com ciúme, mas ele fica com raiva de mim também, entendeu? Porque eu não sei. E a Lorena Cardoso pediu pra mandar beijo pros filhos dela, que é Lívia e Lincoln. Beijo. Um beijo. A Thaís Lohane Cardoso perguntou: vocês já se separaram por muito tempo? Já nos separamos por volta de 8 meses. É. Foi a única vez assim que a gente se separou. Mas também Porque tinha sido uma coisa definitiva. Mas como a gente sempre mantinha alguma relação quando se via, a gente acabou que voltando. adquirindo. E também é porque a gente era muito novinho, tinha acabado de fazer 16 anos, ele ia estudar para outra cidade. Relacionamento, vamos dizer, namorinho, aí teve aquela coisa e separaram. Mas quando a gente se encontrava, a gente sempre acabava ficando. Mas aí depois a gente acabou voltando e nunca mais nos separamos. Segunda pergunta: qual a música que marcou mais o relacionamento de vocês? A música que marcou mais a nossa relação foi Still Love You, de Scorpions, porque é uma música que retrata a nossa reconciliação depois de um bom tempo separado. A gente tinha separado, a gente voltou, essa música marcou bastante. Mas do início do namoro, a primeira musiquinha foi de Evo 84, que foi Minha Vida é Você. A Tamires Laiane perguntou: qual a comida preferida dos dois? Estrogonofe de frango. Todo domingo é quase que sagrado. Todo domingo aqui é estrogonofe de frango, porque é a nossa comida preferida. Helenice Cardoso perguntou: quais as experiências que vocês tiveram um com o outro durante esses 6 anos? Manda beijo pra eu. Um beijo. Pô, fora experiências de viajar, de morar fora, porque a gente já conheceu 3 estados, moramos. Então, culturas diferentes, tipo, a gente chega num lugar, nós dois sozinhos, sem conhecer ninguém. Então, várias experiências. Então, a gente chega num lugar e a pessoa não tem nem ideia do que a gente fala do estado que somos. Verdade. E também a experiência de convivência, né? Uma questão de que a gente cresceu muito depois que conhecemos um outro, porque a gente era muito criança, né? Ficamos mais adultos. É isso aí. A Évila perguntou: com quantos anos ele e ela perdeu a virgindade? Bom, muitas pessoas não sabem disso, mas nós perdemos a virgindade juntos com 16 anos. E foi... E é isso. Quem é o mais carinhoso? É eu. Eu acho que ela, porque em questão de demonstração, atenção, é sempre bem mais ela. Eu sou bem mais fechado, mas de vez em quando eu consigo ser carinhoso. Essa pergunta foi da Marie Ribeiro. A Mayra Carla perguntou um defeito dele e um dela. O dele, ele é muito impaciente, eu posso falar isso. Impaciente demais. Pavio curto eu tenho.
Já o dela é que sempre ela esquece alguma coisa, sempre ela não lembra, é muito devaneio, não entendo isso. Dizer igual minha mãe, eu sou zen. A próxima pergunta é: quando e onde foi a primeira vez de vocês? Quem fez a pergunta foi a Valéria Macedo e Lainara Lima. Então, a gente tinha um amigo que ele nos ajudou bastante, porque naquela época a gente não tinha tanta liberdade como tem hoje, como as crianças e adolescentes de hoje. Então, ele sempre cedia, vamos dizer que assim, a casa dele para quando a gente queria ter um momento a sós. E isso ajudou muita gente. É. E a data foi dia 22 de dezembro de 2011. Praticamente um dia antes do Natal, né? A gente te queria e aí rolou. Valéria Macedo também complementou a outra pergunta que ela tinha feito. A outra pergunta dela é: como ele pediu você em namoro? Bom, eu não pedi namoro assim diretamente para ela. Nós estávamos numa roda de um amigo numa praça e quando alguém que eu não me lembro falou, falou não, perguntou se a gente estava namorando. E eu meio que joguei a pergunta para ela. Eu falei, bem, pergunta para ela. É, e também, gente, porque quando a gente foi ficar, eu falava pra ele que eu não queria namorar. Eu jogava assim direto aí, mas acabou que acabei gostando. E a gente tá até hoje, né? Esse não quero namorar. 6 anos. Próxima pergunta é: como vocês se conheceram? Quem fez essa pergunta foi a Jéssica Antesano, Maria Clara Mendes, Bia Chaves e Juliana Kobayashi. Kobayashi. Gente, tu vai responder ou eu? Pode falar. Nos conhecemos através de um amigo da escola que tínhamos na época. Ele já era mais amigo dele e eu conheci na minha sala, né? Porque ele era da minha sala. E ele sempre falava do Felipe, sempre. Sabe aquele amigo que não tirava o nome dele da cabeça e da boca, sempre falando? Só que toda saída da escola que era pra me conhecer ele saía mais tarde, a gente saía mais cedo, ou então quando a gente saía mais tarde ele já tinha ido embora. Até que um dia ele foi e apresentou ele, então a gente conheceu na escola, na saída da escola e através desse amigo. A sua pergunta é da minha musa. É muito apaixonada por essa mulher. K. Martins, ela perguntou: qual o conselho de vocês para um bom relacionamento? Amizade é a base de tudo em um relacionamento. Se É. você quer ter uma vida com uma pessoa antes de ser namorado, ficante, esposo, noiva, seja amigo dela, sempre. O momento que mais marcou o relacionamento de vocês durante esses 6 anos e a data dele. Essa pergunta é da Liliane Oliveira e do Kevin Rangel. Então, o momento mais especial que marcou o nosso relacionamento foi o dia em que eu estava na cidade de Ladário, Mato Grosso do Sul, em que ela chegou. A gente já tinha combinado que iríamos casar, mas foi o dia em que ela chegou e começamos a viver juntos. Foi dia bem marcante e um dia bem feliz pra gente. É, porque foi quando eu fui morar com ele, era novidade, aquela coisa, a gente nunca tinha morado junto, então foi o momento mais marcante. O que vocês fizeram no primeiro dia dos namorados? Essa pergunta de novo é da Évila. O que fizemos no primeiro dia dos namorados juntos foi... A gente foi para um sítio que tinha na cidade, que se chama Sítio do Fiura, sei lá. Passamos junto com a família. Próxima pergunta. Alguma vez pensaram em divórcio depois do casamento? E o que foi mais difícil lidar? Canal Sara Benhur. Bom, nunca pensamos em divórcio depois do casamento, porque a gente nunca brigou, nunca teve nenhum desentendimento, vamos dizer assim.
É, a gente nunca teve aquela briga que falam que é a briga do casamento. Nossa discussão é aquela, ah, amor, tua havaiana tá ali, a coisa tá ali, e ele dizer que não tá, a discussão é essa, mas não briga de nós dois sobre a relação, não. E tem uma continuação da pergunta dela. Ah, o momento mais difícil de se lidar foi, foi a parte em que a gente estava em. Como a gente já conheceu alguns estados, a gente teve aquela não presença da família, vamos dizer que assim. Só nós dois em um estado, sem amigos, sem família, e a gente teve que se acostumar muito com isso. É, foi difícil lidar com isso. Roberta Alves perguntou, ela falou, são tantas perguntas, brigam muito? Não. Não. Já pensaram em desistir um do outro? Não. E como fazem para manter viva a chama do amor? Eu acho que é a questão de você inovar. É como eu falo, se você gosta de algo e ele não gosta, e ele gosta de algo que você não gosta, em termos de sair, de fazer alguma coisa junto, um dos dois tem que ceder, gente. Tipo assim, ah, nesse sábado vamos pro lugar que ele gosta. Mesmo que você não gosta, vá com ele. E do mesmo jeito, ele ir numa coisa que você gosta. É uma coisa que é até interessante pelo fato de não ter aberturas para um querer sair sem o outro, falar assim, ah, eu não gosto de sair com ela porque ela não gosta disso nem daquilo. Carlota Gabriele perguntou, quem peida mais podre? Sem graça. Não, é verdade, gente, é eu. Essa carinha não parece, mas é. Pretendem ter filhos? Essa pergunta é do Elvis Arouxa, Bia Marinho e Railane. Railane Brandão. Bom, pretendemos sim, como acho que a maioria dos casais pretendem. E ainda não. Mas ainda não é a hora, vamos dizer assim. Não tivemos planos ainda para. É, a gente ainda não pensa nisso. Aí, para completar essa pergunta, a Jaqueline perguntou, Jaqueline Lima perguntou, quantos filhos pretendem ter? No momento, a gente só pretende ter 2, por causa que a gente já tem um filhinho aqui, que é uma coisa muito fofa e danada, então vai ser muito trabalho se tiver mais. Oi, meus amores! Ele não quer muito dar atenção, ele está zangado. Tá muito afim hoje. Lu Gomes perguntou, aonde vocês pretendem morar e ter o filho de vocês? Manda beijos pra mim. Um beijo. E morar em São Luís do Maranhão, minha terra, onde eu nasci. É, a gente tem plano de morar da onde a gente é, no Maranhão, né, gente? Morar perto da família e tudo. Por mais que a gente ande pelo Brasil, eu sempre vou preferir minha cidade. Agora, no momento, é um pouco difícil. Devido ao trabalho dele, é muito difícil a gente voltar pra lá. Juana Lima perguntou, quem é o mais organizado? Não vamos dizer que é uma organização, assim, porque eu não sou muito focada nisso. Mas quem vai ajeitar as coisas sou eu, né, gente? Então vamos dizer que de nós dois sou eu mesmo. Em termos de comparação, ela. Outra pergunta da Évila. Qual o pior e o melhor sentimento do mundo de acordo com vocês dois? Bom, a minha concepção é que o melhor sentimento é o amor. E o pior é o ódio. É. Acho que todo mundo tem noção disso, né, gente? Que são os dois pais. Fabiana Almeida perguntou, como foi o primeiro beijo de vocês e em qual lugar? É uma história engraçada, gente. O nosso primeiro beijo foi na casa de uma amiga que estudava comigo, que até hoje ela ainda é minha amiga. Como ninguém sabe, ele quando se declarou pra mim, eu com vergonha, se declarou assim, eu com vergonha, eu não respondi. Deixei ele sem resposta e fui embora, fiquei com muita vergonha. Só que eu gostava dele, mas eu não esperava aquilo, né? De que ele tava gostando de mim e tal. Então eu deixei ele sem resposta. Aí deixei passar um dia. Aí no próximo teve essa oportunidade da saída da escola. E como ele andava com a gente na saída da escola, eu chamei ele pra ir com a gente.
Só que eu nunca imaginava que a gente ia acabar ficando lá, só que eu queria ficar perto dele, né? Aí na hora eu fiquei afastada de todo mundo, fiquei na sala dela, ele chegou e a gente na maior vergonha e tal, mas a gente acabou rolando o primeiro beijo. Então foi assim que foi o primeiro beijo e o lugar que a gente estava era na casa dessa amiga. Outra pergunta da Évila: o que ele mais acha atraente em você e você nele? Bom, o que eu acho mais atraente nela é a fisionomia do rosto dela, que eu acho muito lindo, e o sorriso. Ele sempre falou do sorriso. E o que eu acho mais atraente nele é a boca. Ele não gosta, mas é o que eu gosto. E eu sempre disse que eu sou apaixonada pelas costas dele. Não sei o que é isso, gente, mas desde o primeiro dia eu disse que sou apaixonada pelas costas dele. Elaine, eu não sei se fala Elaine ou Eline, Jesus Maia perguntou: qual foi o primeiro presente que ele deu a você? O primeiro presente que ele me deu foi um ursinho. Ele me deu um ursinho e até hoje eu tenho esse urso guardado na minha casa, gente. Todos os presentes que ele já me deu eu tenho guardado lá. Sara Rebeca perguntou: qual de vocês tem mais ciúmes? A gente já respondeu. E qual gosta mais de sair sozinho? Tipo festa e etc. Manda beijo. Um beijo. Nenhum sai sozinho. Depois que a gente casou em si, a gente nunca mais saiu sozinhos. Tanto pra balada, qualquer coisa do tipo. Até pra ir no mercado, gente. A gente só sai junto. Uma coisa que ele faz que irrita você e você irrita ele. Essa pergunta foi feita pela Lene Santos, Luana Vanessa e Giane Rodrigues. Vai. O que eu faço que mais te irrita? O que mais me irrita é quando eu tô jogando e ela fica enchendo meu saco. Ela não me deixa em paz, ela me atrapalha e ainda me tira do sério. Eu fico muito irritado com isso. E eu já tenho um pavio curto, já viu no que dá. Ele fica irritado porque ele tá perdendo, gente. Aí eu não posso zoar ele fica com raiva. E a minha vem consequentemente dessa, gente. Uma coisa que ele faz que me irrita é isso, porque ele fica com raiva por besteira. Só porque eu tô zoando ele, aí ele fica com raiva e isso acaba me irritando mais ainda. Ou seja, o que irrita ela é eu estar irritado. Eu acabo ficando irritada mais ainda. Valdeci Meirelles perguntou: qual foi a maior prova de amor que ele fez e que você fez a ele? Bom, a maior prova de amor que ela fez pra mim foi quando ela fez um rolo de cartas. Era muita coisa pra ler. Aquilo deve ter durado uma semana pra escrever. Era muita coisa. Eu guardei por um bom tempo, mas acabou se perdendo. E a maior prova de amor que ele fez foi a questão de quando, fora as declarações, essas coisas, uma coisa que eu digo mesmo, é a questão de quando ele se formou e tal, que ele foi me pedir em noivado pro meu pai. Pra mim foi a maior declaração de amor, porque é uma coisa que eu sempre quis, sempre falei pra ele que eu queria que ele fosse pedir a minha mão para o meu pai. E a outra coisa, essa coisa mais fofinha aqui da minha vida, que é a maior prova de amor, que eu disse que eu queria muito cachorrinho e ele me deu meu filhinho, que é muito chatinho, mamãe. E a próxima pergunta é da Caimeli. Quem falou o te amo primeiro? Quem falou te amo primeiro? Foi eu, né, gente? Como um digno canceriano, eu tinha que honrar o meu signo. Foi ele que falou te amo primeiro. Qual foi o momento difícil que fizeram vocês se unir mais e a relação durar? Essa pergunta é da Lueli da Barros e da Iranete Cariolano. Bom, um momento difícil e que fez a gente se unir foi quando eu estava em Fortaleza, me formando no caso, e a distância fazia com que... A distância era difícil. A distância deixava saudade, mas
deixava a gente bem mais unido, bem mais próximo, querendo logo se reencontrar, não esperava mais o momento de estar juntos. É aquela coisa, quanto mais a gente estava distante, mais unia a gente. E Luélida, nós não te abandonamos. Você que é uma filha rebelde. É. Andréia Medeiros perguntou: quando você decidiu fazer o canal, como ele reagiu? Bom, eu reagi, acho que muitas pessoas têm essa reação, porque o YouTube, ele estourou como um serviço, uma coisa bem, bem recente, né? Vamos dizer assim, uns 2 anos pra cá, o YouTube ficou bem visado. Então, como eu não levei muito a sério no começo, mas hoje em dia eu vejo que é uma coisa que ela quer, uma coisa que ela trabalha, que ela se dedica, então eu vou apoiar ela no que deve. Edileia perguntou: quando vocês discutem, qual dos dois pede desculpa primeiro? Eu. Eu peço primeiro, gente, porque é igual minha mãe fala, dois bicudos não se beijam. Eu sou orgulhosa, mas ele é mais ainda. Então a gente não vai deixar isso estragar a relação de questão de orgulho por uma discussão bestinha, porque como nós falamos, a gente nunca brigou. Então a nossa discussão é coisa de casa, então não vou ficar com orgulho e tal e não ficar brigado por causa disso, né? Mas o que mais acontece da gente quando a gente discute, acaba que às vezes ninguém pede desculpa. Do nada, tipo, a gente acabou de discutir, aí eu vou ali, quando eu volto a gente parece que nem brigou, a gente já começa a se falar normal, sem nem falar. Normal. Felipe Brat perguntou: quem tem mais talento na cozinha? Nenhum dos dois é chefe de cozinha, né? Que é cozinheiro, mas em termos de Nós dois. em termos de comparação de nós dois é ela. Ela sempre faz uns pratos bem caprichados quando ela quer. Quando ela não quer também, ela só faz aquele básico. Porque eu que vou ter que cozinhar, né, gente? Então, é eu. De Fran perguntou: qual foi a primeira fantasia que um dos dois usaram para apimentar uma noite de amor? Bom, a nossa primeira não foi, vamos dizer assim, uma fantasia. Foi uma coisa que muitos casais já usaram, que foi uma lingerie que eu tinha comprado pra ela, acho que no teu aniversário. Uma coisa assim. E Foi isso. foi o que apimentou bastante uma noite, foi a primeira. A primeira foi essa, e teve várias depois. Leusilene Souza perguntou: quem costuma deixar a pasta sem tampa? Deu um dos dois. Nenhum dos dois, porque... Eu não tenho essa mania de abrir a pasta e deixar destampada, não. E nem ele. Beijo, minha sogra. Gabriela Araújo perguntou: qual foi o motivo mais sério pelo qual vocês brigaram? Nunca teve um motivo sério, como a gente já argumentou isso aqui várias vezes. Não teve uma briga em si que, digamos, que foi realmente séria. Só nos nossos 15 anos, gente. Aquelas briguinhas bestas de correr atrás do namorado, ficar com ciúme, eu saía com chinela na mão e tal. Mas isso não foi briga mesmo de relação, não. Depois que a gente voltou, a gente nunca teve briga, não. Então, esse foi o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Deixa aquele seu joinha, que é muito importante para me saber que vocês estão gostando do conteúdo. E comentem também, dê opinião de outros vídeos e etc. Sim. Quem tiver amigos casais, casados que já têm relacionamentos, quiserem se identificar com esse vídeo, pode pedir para eles assistirem. Enviar, compartilhar para quem tem dúvidas e só isso, gente. Um beijo e até a próxima. Oi, meus amores. Lá. Eu...